Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. Muito boa noite a todos, todas, todos que acompanham a nossa agência de notícias da AIDS. Hoje nós vamos fazer uma live recheadíssima, uma live que, olha, até agora nós ousamos fazer lives com 4 pessoas, mas devido ao número de profissionais que trabalham, devido à importância, devido ao respeito que todos nós temos pelo CRT AIDS aqui de São Paulo, não teve jeito. Então, é uma live, doutora Maria Clara, que vai entrar um monte de gente, e tenho certeza que vai ficar gente de fora. Tudo bem? Boa noite, tá boa? Eu tô. Doutora Maria Clara entrou no CRT como? Bom, entrei como médica sanitarista em 1988. Na organização do Centro de Referência e Treinamento, em DST-AIDS. Naquele momento, o Centro de Referência e Treinamento em AIDS. Estava se formando a equipe, eu tinha terminado a residência de Medicina Social da Santa Casa, tinha feito um estágio muito longo no Emílio Ribas, e tinha trabalhado muito na seção de epidemiologia do Emílio Ribas. Eu sou muito grata ao Emílio Ribas por conta desse processo, né? Trabalhei bastante durante a residência, e aí tive uma aproximação com a equipe que estava organizando o Centro de Referência em 88. Não poderíamos deixar de conversar com a doutora Rosa Alencar. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Boa noite, Roseli. Um prazer estar aqui hoje. Muito parabéns pela iniciativa. Imagina, isso vai dar um samba, você vai ver só. Como que você entrou no CRT? Olha, entrei no CRT em 89, um ano depois aí da Maria Clara. Eu fui a primeira pessoa que me recebeu, que eu conversei lá, foi a Valquíria Pereira Pinto, né, que trabalhamos juntas durante muito tempo, como médica, né, infectologista. Tinha acabado de fazer a residência, minha residência acabou em 88, no Heliópolis, já tinha tido muito contato com pessoas vivendo com HIV e AIDS, né, e aí eu tinha estado em Santo André, onde eu acabei estruturando lá, junto com a equipe, um serviço ambulatorial. A gente já começou a atender pessoas vivendo, e aí eu fui para o CRT. E lá no CRT eu comecei como médica, né, fazer assistência lá, junto com a equipe, depois eu fui ser supervisora de equipe, depois gerente, diretora de serviço, depois gerente da assistência, e agora componho lá a equipe da diretoria técnica. Eu entrei no CRT em 94, né? Eu sou nutricionista, entrei para fazer atendimento em ambulatório, no nosso ambulatório de especialidades, que na época ficava no 7º andar. Fui recebido pela Rosa e pela Estela, na época, né? A Clara foi justamente naquele momento em que o programa tinha ido para o gabinete, né, Clara? Então, a Clara não estava nesse momento no CRT, mas isso durou pouco, porque em 95 ela já tinha retornado, Paulo Teixeira. O CRT praticamente foi o meu primeiro emprego no Estado, né? Eu entrei no Estado no CRT. Entendi. Localizado no bairro da Vila Mariana, na cidade de São Paulo, o Centro de Referência e Treinamento de ST-AIDS é um complexo ambulatorial e hospitalar com cerca de 6.189,91 metros quadrados e cerca de 800 funcionários que trabalham em 3 turnos, entre eles médicos, sanitaristas, infectologistas, ginecologistas, pediatras, neurologistas, psiquiatras, otorrinos, dermatologistas, proctologistas, pneumos, urologistas, enfermeiros, enfim, dentistas, farmacêuticos, uma série de profissionais. Com a chegada do coronavírus, o CRT passou a enfrentar a pandemia dentro da pandemia. A gente vai fazer um seminário falando exatamente disso, no 1º de dezembro, tendo que desenvolver estratégias para continuar atendendo seus pacientes, que são quantos, doutora Maria Clara, hoje? Hoje a gente acompanha cerca de 7.000 pacientes no nosso ambulatório de HIV.
um número importante também nos outros ambulatórios, né? A gente tem os ambulatórios de hepatite, monoinfectados, que eu acho que chegam a mais umas 2.000 pessoas, também em acompanhamento. A gente tem o nosso ambulatório de saúde integral para travestis transexuais. Neste ambulatório, a gente já tem também cerca de 1.000 pessoas, acredito eu, sendo acompanhadas, um número até maior de pessoas já matriculadas também nesse ambulatório. A gente tem o nosso centro de testagem e aconselhamento, né? Esse centro de testagem, nosso CTA, continuou trabalhando, atendendo toda a população. Nós também continuamos com a profilaxia pré-exposição sexual durante esse período, e tem sido um desafio incluir novas pessoas em profilaxia pré-exposição sexual. Continuamos com a PEP, né, a profilaxia pós-exposição também, o atendimento às infecções sexualmente transmissíveis, quer dizer, os nossos vários ambulatórios nesse momento de pandemia, nós tivemos que nos organizar e dar conta, né, de atender a população da melhor forma possível. Claro que a gente teve que se reinventar, né, isso que a Maria Clara está falando, nesse período. Num primeiro momento, teve impacto, sim, né? A Covid, toda essa mobilização, essa adaptação que a gente foi tendo que ir estruturando dentro do CRT e para fora do CRT, nessa conversa com a rede de serviço aí, e no processo de implementação da rede de cuidados, ele sofreu um impacto no primeiro momento. E aí nós fomos nos reinventando, nos apropriando dessas ferramentas virtuais. E hoje a gente já pode dizer que nós estamos retomando o nosso trabalho, né, com a interlocução regional. A gente está começando a fazer adaptações daquele processo, que era um processo presencial, para um processo agora virtual, né? Então, a gente está desenhando e construindo esse processo de uma forma coletiva, também com a participação aí dos interlocutores. A gente está retomando a conversa, né? A atuação dos grupos técnicos regionais que foram estruturados aí durante o processo da implementação da rede de cuidados. E eu acho que a gente vai, a partir de agora, só caminhando para frente, cada vez mais aprimorando esse processo. Vocês ficaram alguns dias sem trabalhar? Como é que foi o início? Na verdade, assim, todos nós trabalhamos todo esse período, a gente não parou, né? Em nenhum momento paramos porque tiramos férias, aquelas coisas todas, mas a pandemia em si não tirou a gente do trabalho, né? Eu acho que isso que a Rosa e a Clara falou é uma coisa muito interessante, né? Porque algumas coisas vêm para tirar alguns preconceitos que nós tínhamos, né? Em relação ao próprio trabalho de como é que você trabalha virtualmente, né? Em relação a receitas, em relação a atendimento de pessoas, em relação a exames, né? E como é que você trabalha numa doença em que você tem uma outra doença que no momento está sendo que é um plano de fundo muito forte, né? Como é que você traz essas pessoas no momento de informações totalmente distorcidas, né? Então, assim, no início teve algumas coisas, a gente teve algumas situações de problemáticas, mas eu acho que, assim, isso, cada dia que passa, a gente vem aprendendo mais. Primeira coisa que a gente está perguntando para todo mundo que entra na live, uma live recheada hoje aqui na gente. Todos os profissionais que fazem a diferença aqui, e os muitos outros, que não dá para a gente trazer os 800, então escolhemos alguns, né? Como é que você entrou no CRT, Jean? Como é que você entrou no CRT, Ivone? Como é que foi você, Jean? Então, no meu caso, eu não saí de empresa. Eu acabei vindo da sociedade civil, que no caso do GAPA, né, GAPA São Paulo, e a RNP aqui no estado de São Paulo, e no finalzinho de 90 para a gente 2000, eu tenho contato em Catanduva, vou trabalhar na assistência domiciliar terapêutica do município de Catanduva, no interior de São Paulo. Aí lá eu fui assumir a área de prevenção, depois eu virei coordenador. Em 2008, a Nair trabalhava no CRT e estava fazendo um deslocamento para outra área. Me convidou para participar, para vir, né? Aí eu vim para o CRT em 2008.
para trabalhar no planejamento e na articulação com a sociedade civil. Foi assim que eu cheguei no CRT. Eu cheguei no CRT para ficar 3 meses, Roseli, e estou lá desde 2001. Eu vim do... Foi passando. Eu me aposentei da Universidade de São Paulo, do Centro de Saúde Escola do Butantã, em 98. E em 2001... eu cheguei no CRT para participar de um projeto com atenção básica, que ele tinha validade de 3 meses. E aí fui ficando, né, na prevenção, fiquei 4 anos ali trabalhando no núcleo de prevenção, depois eu fui convidada para dirigir lá a atenção básica, né, da prevenção. E depois da atenção básica da prevenção, em 2010, eu fui convidada para gerenciar a área de prevenção. Eu entrei no CRT em 1994, como médico infectologista, trabalhava no 5º andar. Em 1995, comecei a trabalhar com as pesquisas clínicas. Na época, a pesquisa era coordenada pela Rosa, depois a Rosa saiu de licença maternidade e eu assumi. E quando a Rosa voltou da licença maternidade, ela voltou mais numa de ser mãe, e aí com a carga horária menor, eu continuei cuidando das pesquisas. A gente, no CRT, hoje, a gente tem tem 10 estudos em andamento, tem mais 3 estudos grandes, importantes para começar, estudos de vacina de Covid, estudos de vacina de HIV, a gente está realizando um estudo de vacina da dengue na população vivendo com HIV. Na verdade, a AIDS entrou na minha vida primeiro, né? A AIDS entrou na minha vida em 87, quando eu comecei a trabalhar no Centro de Informação de Saúde, depois foi juntou com o CVE, e eu comecei montei a primeira base de dados assim, de AIDS oficial do Estado, e a gente começou a trabalhar lá no CVE. Quando foi em 94, juntou essa parte da vigilância do CVE no CRT, acho que foi em 94, 96, por aí, né? Acho que foi 94, por aí, nós juntamos, e eu fiquei trabalhando, desde 87, trabalhando com a AIDS, né? A primeira notificação do caso de AIDS, a gente que pegou, aqui no estado de São Paulo, que acabou sendo a primeira do Brasil, aí juntamos lá, ainda lá no Antônio Carlos, depois nós vamos para Santa Cruz, né? E estamos juntos. Quando foi em 2014, com o falecimento, eu sempre trabalhei na vigilância epidemiológica, eu sou uma sanitarista, eu sou uma pediatra, eu sou uma médica sanitarista, e aí, em 2014, com a perda da nossa colega Luísa Matida, que coordenava a transmissão vertical do HIV e da sífilis, eu acabei assumindo esse trabalho da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Então, desde 2014 que eu estou mais focada nesta área dentro do CRT-AIDS, né? E com isso a gente está fazendo bastante coisa, né? A gente tem trabalhado bastante, a gente tem conseguido, em relação à transmissão vertical do HIV, a gente está conseguindo a certificação de alguns municípios de eliminação. Um dos mais importantes foi o município de São Paulo, que simplesmente o maior município, acho que de todos os lugares que foram certificados, né, países, inclusive, o município de São Paulo é maior ainda, nós conseguimos a eliminação da transmissão vertical do HIV no município de São Paulo, certificado pelo Ministério da Saúde. A gente está com o município de Presidente Prudente se preparando, ele está praticamente pronto, a gente já encaminhou o relatório para o Ministério faz tempo, é que com a pandemia eles não conseguem descer uma equipe para fazer a validação presencial que precisa, né? Qual é o maior desafio que o CRT ainda enfrenta neste momento de pandemia? Nos primeiros meses foi bem difícil. Nós tivemos perdas de profissionais de saúde naqueles primeiros meses. Nós tivemos uma assistente social nossa, muito querida, de muito longa data, que foi a óbito por conta de Covid. Um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem nosso, que também foi a óbito. E, neste momento, a gente tem que agradecer a todos os profissionais de saúde do CRT. Acho que a gente aqui está representando uma parte, né? Mas nós tivemos, nos primeiros meses, que manter equipe estimulando, trabalhando. Não foi um processo muito simples, né? Eu acho que foi um processo que nós pudemos contar com os profissionais e contar com essa equipe foi fundamental para tudo isso, né?
a nossa solidariedade às pessoas, às famílias que perderam gente. Tá? Eu acho que o impacto da pandemia no Brasil não foi tão crítico por conta do SUS, né? Que, apesar de sucateado, mas ajudou bastante a controlar a pandemia, né? A gente não pode esquecer aí o exemplo importante do Hospital das Clínicas, que de uma hora para outra aumentou o número de leitos de UTI para 300 leitos. O Emílio Ribas também aumentou muito a capacidade de atendimento da pandemia. E, assim, dentro dessa linha, lá no CRT, eu acho que você perguntou para a Clara qual o maior problema que a gente tem hoje. Eu diria a você que o maior problema que a gente tem hoje é a falta de espaço físico. A gente tem para onde crescer, tem um monte de profissionais bons, comprometidos, tem estudos clínicos chegando e a gente não tem espaço físico para fazer. Eu acho que o desafio que a gente teve desde o início foi estruturar, né, o cuidar das pessoas, quer dizer, continuar conseguindo cuidar das pessoas, porque todos os serviços de assistência especializada têm essa preocupação que é muito importante. A gente viu isso num levantamento que nós fizemos, perguntando para os serviços como é que eles estavam trabalhando durante a Covid, e nós vimos que o impacto, assim, em termos de fechar, diminuir o tempo de atendimento, o horário de atendimento, o número de pessoas foi muito pequeno. A maior parte das pessoas dizem que elas mantinham, né, um grande número de atendimento, claro que guardando todos aqueles cuidados que a gente precisaria ter, como aumentar o tempo, né, que as pessoas iriam estar retornando ao serviço, fornecer medicamento num tempo maior, para que as pessoas, principalmente aquelas pessoas de maior risco, né, e vulnerabilidade, não se expusessem. Então, nesse primeiro momento, foi muito essa adequação. Isso foi um aprendizado enorme, e eu acho que foi muito importante que nós, lá da coordenação, a gente começou a escrever diretrizes, né? A Ivone falou disso em relação à prevenção, mas nós também elaboramos diretrizes em relação à assistência, quais eram os cuidados, o que a gente estava fazendo no CRT, porque os primeiros meses nós tínhamos reuniões cotidianas. A gente viu que a pandemia, né, e a AIDS já mostrou isso para a gente no passado, mas eu acho que agora mostra para outros serviços, né, que para você tratar de uma pandemia dessa, você precisa de articulação com outras esferas, né? Então, você tem sociedade civil, você tem educação, você tem cidadania, você tem várias outras, né, áreas dentro do Estado que você precisa ser articular. A educação é uma coisa muito, muito importante nesse momento. Então, eu acho que para nós, né, para a população em geral, né, ela vem reforçar mais ainda, né, esse trabalho que precisa ser em conjunto. Eu acho que essa pandemia, ela reforçou muito os laços de amizade. Eu acho que a gente acaba se sentindo até mais à vontade, às vezes, você expressar, porque ela pegou todo mundo de surpresa. Nós nunca vivemos uma situação dessa, nós não pegamos a gripe espanhola, nós nunca tivemos uma experiência dessa, tão demorada, com tudo que está acontecendo. No final do dia, para mim, era um misto, assim, sabe, de tristeza, mas também de força interior, sabe? De pedir que onde precisasse, né, que as autoridades, que onde a gente precisasse fortalecer esse laço, para que isso modificasse, para que essa realidade modificasse e que isso acontecesse. Então, acho que a gente está conseguindo isso, né? Acho que à medida que a gente foi aprendendo a viver com tudo que estava acontecendo, a gente foi aprendendo, né, a melhorar a resposta, né? Acho que eu aprendi a trabalhar com a minha ansiedade, né? Porque você sou uma pessoa extremamente ansioso e você está diante de uma necessidade urgente que você não tem, que você não tem mecanismos para atender aquela necessidade naquele tempo daquela pessoa, você tem que rever, se reestruturar, olhar, entender o que é possível, o que está na sua governabilidade, o que está na tua competência e também olhar um pouco a responsabilidade do outro. Principalmente porque eu vivi no epicentro de duas grandes epidemias, no HIV, na década de 80, em Santos e em São Paulo com a Covid. Então, o que eu percebo, o que eu trago dessas duas, é a solidariedade. Isso fez a diferença. Isso que todo mundo falou aqui. Quero encerrar a nossa live fazendo uma homenagem a todos os profissionais do CRT, a dedicação de todos vocês, mas queria trazer a foto de um grande amigo nosso. Por favor, João, por favor. Vamos lá. Então, eu queria encerrar a live, né,
fazendo uma homenagem ao nosso queridíssimo Dr. Paulo Roberto Teixeira, porque acho que se não fosse, hein, Maria Clara, o empenho, se não fosse a dedicação, a generosidade, né, a inteligência e o compromisso do Dr. Paulo Roberto Teixeira, o CRT, com todo o trabalho de vocês, acho que não seria o que é. Então, na presença e na pessoa do Dr. Paulo Roberto Teixeira, que hoje também não pôde participar, eu quero deixar a nossa homenagem, a nossa gratidão e o nosso muito, muito obrigada a todos vocês. Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. Canta olha o Pixinguinha, o Noel e o Braguinha e a princesinha do mar. Nunca perca esse sorriso, mas que nunca é preciso soltar a voz e cantar. Pra que todo mundo lembre que a vida segue sempre, tudo isso vai passar. Faça algo que anime, jogue cartas, veja um filme, mude as coisas de lugar. Toca um samba do Vininha, tá tocando na caixinha. Ah, eu sei que vou te amar. Pegue um livro na estante, toque um violão e cante. Pare um pouco pra pensar. Não será o fim da linha e, como disse Gonzaguinha, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Soltar a voz e cantar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca pare de sonhar.